Agora eu quero falar sobre algo fundamental no processo de ensino e aprendizagem da Escola Sabatina. E o tema é: como ensinar com sucesso a lição na sua unidade. Professor, ninguém pode dar o que não possui. Então, olha, algo fundamental, o preparo do professor. Para que você possa realmente ter êxito, você ensinar e os alunos reter, os alunos participarem, você precisa estar seguro, conhecer bem o assunto que você irá abordar com os seus alunos. Sabe, então, a sugestão é: no sábado à tarde ou domingo pela manhã no máximo, você possa fazer um estudo geral de toda a lição. É como se você subisse uma montanha e de lá você pudesse visualizar tudo o que você irá percorrer. Então, analise a lição, cada dia, as partes e prepare-se bem. Você deverá, professor, buscar outros recursos além da lição, sabe? Hoje nós temos muitos comentários pela internet, temos muitos livros. O professor deveria se preparar bem. Cada citação ali da sexta-feira, que a lição indica algum livro do Espírito de Profecia, professor, busque a leitura desse livro recomendado. Na internet você tem acesso aos livros hoje. Prepare-se bem. Na sexta-feira, recapitule toda a lição mais uma vez. Ao longo da semana, a cada dia, faça o seu estudo metodicamente. Primeiro para você, pensando na sua vida, e então depois pensando nos alunos. Outro ponto fundamental ao se estudar a lição é ter um alvo em mente. Por exemplo, uma lição sobre o sábado. Qual é o alvo? O alvo é fazer com que o membro fortaleça na sua vida a observância e a guarda do sábado. Não é apenas fazer com que o aluno entenda, é fazer com que o aluno pratique também, é claro. Então, para fortalecer esse alvo, além de ensinar, levar o aluno ao entendimento, qual seria o ideal? Levar o aluno a praticar. Sabe? Então marque um pôr do sol com os seus alunos, marque um pôr do sol entre os alunos da unidade. Isso vai fortalecer muito mais a fixação desse alvo que você tem em mente. Professor querido, tenha em mente alguns pontos principais que você precisa ressaltar. Sabe, nós temos 35 minutos para estudar a lição, mas com a participação dos alunos, os comentários, às vezes um ponto poderá estar sendo deixado de lado. Mas você, professor, que se preparou bem, que estudou bem a lição, deverá ter pelo menos 3 ou 4 pontos anotados que você deverá abordar com a sua unidade. Pontos importantes da lição que não deverão ser deixados de lado. Anote na sua lição. Isso eu vou comentar com os alunos. Isso não pode ser esquecido. Então, organize suas ideias. Crie perguntas e exponha na ordem dos fatos da lição. Lembrando que o seu desafio não é passar a lição dia por dia, segunda, terça, quarta, quinta. Não. O seu desafio é abordar os pontos principais da lição. Agora veja, um professor preparado, um professor que tem um alvo objetivo do que vai se tratar na lição, já começamos a perceber que vamos ter um ensino muito mais forte. Mas existe um detalhe: como estimular a participação dos alunos? Até agora falamos sobre o professor. Ele está bem preparado, ele tem em mente tudo o que é importante para ser abordado dessa lição. Mas e o aluno? E aquele aluno apático, que pouco participa? Ou quem sabe aquele que participa demais? E aquele aluno que desvia sempre o foco da lição? Como trabalhar a participação do aluno no estudo da lição? A lição só se torna proveitosa quando existe a participação de todos. A lição onde somente o professor fala é um monólogo. Você entendeu, você fortaleceu o seu aprendizado ao você falar. Mas se o aluno não fala, se ele não participa, você não sabe se ele entendeu, você não sabe se ele está vivendo aquilo ou não. Lembre-se, professor, o sucesso do professor está em fazer com que o aluno participe. Um professor um dia disse: hoje eu passei uma bela de uma lição. A pergunta é: quem deve dizer se foi uma bela de uma lição? É o professor ou os alunos? Ou quem sabe ambos? Os alunos não são iguais. Alguns participam mais,
outros participam menos. Alguns alunos, eles falam mais de fatos teóricos. Outros alunos, eles participam mais falando da vida prática. Eles já falam, eles já participam aplicando a lição a um fato real da vida. Outro aluno participa falando de assuntos mais teóricos, passagens bíblicas, comentários de Ellen White. Agora, o professor deve valorizar ambos os alunos. Todos estão participando. Agora, algo que nós precisamos entender. Quando falamos do preparo do professor, a gente lembra muito a parte técnica. Estudar bem a lição, entender bem o assunto, examinar em comentários. Ótimo, ele sabe tudo. Mas, meu querido professor, deixe-me falar agora o seu coração. Que você estude bem a lição. Parabéns, nota 1000. Mas, amado professor, Deus espera de você um preparo espiritual, oração, um clamor da sua vida ao Senhor, o estudo pessoal da Bíblia. Professor, como está a sua fidelidade com Deus? Professor, como está a sua família? Suas filhas, professora, seus filhos? Seria possível um professor estar diante da sua classe, mas está brigado com a sua esposa, mal-humorado? Ele veio para a igreja à frente da esposa, deixou a esposa lá, chorando. Ou quem sabe uma mãe. Professora, professor, o preparo do coração, a sua intimidade com Deus, a paz no seu coração, a alegria. Sabe, você levantar-se diante da sua unidade, com a autoridade, com a vida consagrada a Deus e conhecendo bem a lição. Que lição será apresentada então? Seus alunos vão vibrar com você. Deus será glorificado. A igreja será edificada. Louvado seja Deus, porque você faz assim. E lembre-se, envolva todos os seus alunos a participarem da lição. Motive-os a que façam perguntas. Faça perguntas para eles e respondam através da Bíblia Sagrada. Abra a Bíblia ao estudar a lição na classe. Às vezes, de 100% que estudamos de uma lição ao longo da semana, nós só conseguimos abordar 30% na unidade. Então, professor, precisamos ter um alvo definido, aquilo que será muito importante para a classe, o que não poderá faltar, aquilo que eu vou estimular meus alunos a participarem, a perguntarem, a pensarem. Relembrando então, um professor preparado, um professor consagrado, um professor que tem um foco, um alvo daquilo que será o mais importante dentro da lição para a sua classe. E um professor que procura envolver todos os seus alunos, um professor que conhece os seus alunos, e um professor que saberá fazer a aplicação da lição para a vida de cada um dos seus alunos. Que manhã será aquela? Que banquete será servido então? Os alunos vão esperar com ansiedade para o próximo sábado estar na sua classe novamente, para então se fortalecerem no Senhor. Deus abençoe a sua unidade da Escola Sabatina. Deus abençoe você, professor.